Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero nesta oportunidade louvar a Deus pela sua vida, pela vida de todos que, onde esse vídeo chegar ao alcance, desejo que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e que tudo que você fizer, que prospere sempre. Glória a Deus. Nesta oportunidade, volto aqui de novo, outra vez, para juntamente com vocês estarmos ministrando a aula de número 5, que tem como título da nossa quinta lição, aula de número 5, ou lição de número 5, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. É a lição que estaremos aprendendo e ela está pautada na leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Quando Paulo vai fazer referência à regeneração, ao perdão dos nossos pecados, né? Então agora libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Jesus. É uma lição importante que vai nos colocar dentro de uma temática muito comum no meio dos evangélicos, né, dos cristãos, que é a soteriologia. Né? Nós estaremos aprendendo de forma muito clara. Muito bem. Então, dentro dessa questão, nós já vamos começar a nossa aula. A nossa revista aqui ela é dividida em partes, né, em subtópicos, tópicos, subtópicos, né? Então, o primeiro tópico da lição diz assim: a antiga natureza, mortas em ofensas e pecados. A nossa antiga natureza não oferecia nada que pudesse bem dizer, glorificar, exaltar o nome de Deus. Não é? Nossa natureza morta, graças a Deus que morreu com Cristo na cruz, desde quando nós aceitamos-o como Salvador. Né? A sua morte na cruz nos deu aí a liberdade para estarmos atentos e aprendendo da palavra de Deus. Não é? Então vamos lá, nós estaremos aprendendo sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico diz vivificados pela graça. E o terceiro tópico vai nos dizer a salvação não vem das obras. Então a soteriologia proposta na nossa revista, nós vamos encontrar muito claro como agora, depois de liberto do pecado, como será a nossa vida, uma vida nova em Cristo Jesus. Então, vamos partir do pressuposto da antiga natureza, mortas em ofensas e em pecado. Ok? Nos nossos conhecimentos aqui, nas minhas anotações aqui, eu uso bastante comentários, né? Assim como também o comentarista, muito feliz, usou a sua fonte de pesquisa muito rica, assim como nós temos também, e isso é muito bom, não é? Para que possamos oferecer o que tem de melhor, ou o que temos de melhor, ou o que aprendemos de melhor. Na questão da salvação, é muito claro quando está escrito em Jonas, a salvação vem do Senhor. Ela é muito clara. A salvação não vem do homem. Isso também, em lições anteriores, nós trabalhamos, né? Então vamos lá. No início da epístola, o apóstolo Paulo, ele lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filhos da ira, conforme está escrito em Efésios capítulo de número 2, versículo de 1 até o versículo 3, né? Na leitura bíblica em classe já está pautada aqui. Né? A nossa condição anterior
é o primeiro subtópico do primeiro tópico, ok? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra grega aí para ofensa é paraptoma, que tem o sentido de falso em falso, não é? De forma deliberada. Aí fica, ou seja, aqueles que andam claudicando, quando se diz claudicando na fé, não é? Então esse termo, o termo hamartia, pecado, é de hamartia, isso sabemos. Hamarta, pecado, e aquele que peca é hamartia. Então, o que descreve como errar o alvo, não é? Então você, o alvo não é pecar, você errou o alvo, você acertou no alvo errado, entendeu? Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, não é? Conforme está no versículo 1, que nos diz assim, do capítulo 2: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não é? Então o texto é muito claro. Dentro desse versículo, vos vivificou, é verdade que a continuação do capítulo do capítulo 1 até o versículo 19 a 23, nós vamos ver aí que o poder da ressurreição concedido no corpo de Cristo, a igreja, né, nós vamos encontrar que o comentarista Bacon, ele vai fazer uma proposta explorando o capítulo de número 2, versículo de 1 a 10, e ele vai falar que o apóstolo declara que a renovação espiritual de todos os homens, judeus e gentios, faz parte de uma parcela, faz parte e é parcela da ressurreição de Cristo. A manifestação suprema do poder. Esta ligação de contexto anterior dá-se ao uso da tradução vos vivificou, que parece como ele vos deu a vida, não é? Na atualizada revista, na Almeida Revista Atualizada, vai trazer essa proposta. Já na NVI vai dizer assim: vós estavam mortos, não é? A NVI aqui vai nos apontar isso aí: vós estavam mortos, né? Então, podemos observar que, independente de tradução de Bíblia, as colocações que vai ser proposta, e os termos gregos usados aqui, que de muita coerência, né? Inclusive a nossa CPAD, eu falo nossa porque é que publica os nossos materiais, né? O que usamos, essa Bíblia, eu uso bastante ela para essas lições e venho corrigindo isso, observando, né? Os termos bate certinho e indico essa Bíblia, palavra-chave para estudantes, não é? Da Bíblia, e para qualquer estudante acadêmico precisa ter, porque ela usa os melhores dicionários, os melhores léxicos, ou melhor, tanto de grego como de hebraico, né? Com certeza é uma Bíblia de muita relevância para quem é estudante, para quem já estudou, para quem nunca parou de estudar. Adquira essa Bíblia, palavra-chave, na nossa CPAD, editada pela CPAD, muito boa. Aliás, eu já vi outros biblistas nas faculdades que passei falando muito bem desta Bíblia. Por isso, também comprei. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei de presente essa Bíblia, né? Quero mandar um abraço aqui para a irmã Iraci. Glória a Deus. Congregava conosco na congregação de São Domingos. Irmã Iraci, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e toda a sua família. Irmã Iraci tem uma livraria na Praça 8 de Dezembro, aqui em Guarulhos, bem na rotatória da praça ali, e você passe lá, que tem bastante materiais, bastante coisa interessante para o povo que gosta da Bíblia e tudo que é pertinente à palavra de Deus. Muito bem, Deus abençoe. Vamos dar continuidade aqui. Nas nossas ofensas e pecado, o subtópico 2 diz assim: a má conduta que em outro tempo andastes, descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, não é? Nós vamos ver que o comentarista John Stott,
na sua série aqui de Efésios, uma nova sociedade, a nova sociedade de Deus, e quando chega nesse capítulo 2, ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 1 a 10, ele coloca aqui como base o tema ressurretos em Cristo, não é? Então ele vai usar esse termo, John Stott vai usar esse termo, ressurretos em Cristo, não é? E no versículo de 1 a 3, ele vai usar o termo, ele vai usar a frase, o homem por natureza ou condição humana, não é? Então nós vamos trabalhando e está tudo coadunando com a nossa revista, com a nossa lição. Então, irmãos, alunos, docentes e discentes, né? Todos nós temos um material sobejos para aprendizado, para evolução, para desenvolvimento da nossa fé cristã e para entendermos que quando estamos mortos em pecado, não temos reação diante de Deus, mas quando nós vivemos, mudamos de vida, ou seja, entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida muda, logo tudo também vai mudar. Não só a nossa vida cristã, mas tudo completamente vai mudar na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso modo de ser, né? O coração duro vai ficar mole, o entendimento que era fechado vai se abrir, e Deus vai trabalhando, né? Então estavam mortos, ele nos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né? Dos quais andaste outrora, capítulo 2, versículo 1 e 2, né? A parte A do versículo 2, ele vai dizer assim, então a morte a qual Paulo se refere não é a figura de linguagem, não é, mas como na parábola do filho pródigo, este meu filho estava morto, é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas fora de Cristo, né? Então é uma condição real. A sua origem é achada por seus delitos e pecados. Essas duas palavras aí parecem ter sido cuidadosamente escolhidas para relatar de modo compreensivo o mal humano, um delito que, como eu já disse, é chamado no grego a palavra paraptoma. Paraptoma é um processo aí falso que envolve uma travessia de uma fronteira conhecida ou um desvio do caminho certo, certo? Então, que aponta para o pecado que é hamartia, conforme já está na nossa lição. No entanto, significa mais um erro do alvo, errou o alvo, deixando de chegar à altura de um padrão. Juntas, as duas palavras abrangem os aspectos positivo e negativo, ativo e passivo de mau procedimento humano, ou seja, nossos pecados de comissão e de omissão diante de Deus. Somos tantos rebeldes quanto fracassados, com o resultado estamos mortos ou alheio à vida de Deus. Não é? Isso nós vamos ver no capítulo 4, versículo 18, que Paulo vai apontar essa questão. Não é? Então, observamos que todo o nosso contexto de vida cristã hoje, nós temos embasamentos bíblico, cristológico, para hoje dizermos que somos salvos. Não é? Mas dizer que é salvo não é o bastante. O bastante é viver e uma nova vida em Cristo, que depois Paulo vai dizer que João vai dizer isso, que quem se arrependeu produz frutos dignos de arrependimento. Né? Então tem uma continuidade. Né? Então no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, andar segundo o curso desse mundo, versículo 2, a parte B. Os costumes, eu estou na nossa revista aqui, ok? O costume eram praticados conforme sistema mundano, né, da época, tais como a imoralidade, o fruto da mentira, a constatação, que está no capítulo 4, versículo 22 a 32, aí uma constatação de que o alvo não deve tomar, de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, alvo não, o salvo, corrigindo aqui, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver em seu tempo, entendeu? Então tem muita gente que a cultura mudou,
estamos no século XXI e tal. Quero deixar claro que não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando do novo viver em Cristo. Todos que estão em Cristo, nova criatura é. Se é nova criatura, tem tudo novo, não é? Então, que resultado que essa novidade vai trazer? Ponto, né? Então, uma alusão a Satanás, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: andaste segundo o príncipe da potestade do ar, que está fazendo uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Em João capítulo 12, versículo número 31, vai aludir isso aí. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, o inimigo, o diabo, ele influencia as pessoas dentro desse contexto, né? Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo também aponta isso, né? Mais adiante, Paulo vai alertar aí no capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer assim, que a nossa luta é contra os tais seres, no capítulo 6 de Efésios, versículo 2. Não é contra a carne nem o sangue, mas vai dizer que é contra as potestades do ar, nos lugares celestiais, né? Então, nós temos que... a nossa luta é contra esses negócios, essas coisas, né? Então, contudo, não é necessário temer a Deus. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, não tema. Volte-se para Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 21. Então, agora, você não precisa temer. Você tem Cristo, que é só se aliar a Ele, estar ligado a Ele, glorificar a Ele, bendizer a Ele, servi-lo, não é? E servi-lo, que aí todos esses temores e terrores da potestade do ar, eles vão ser dissipados, eles vão ser exterminados da sua vida, pode ter certeza, não é? Lembrando que a vida espiritual não é bem hoje, servindo hoje e amanhã voltando para o mundo. Não, a vida espiritual é uma constante, não é? É uma sequência. Não adianta você ser uma coisa hoje e amanhã você está aí jogado. A Bíblia vai fazer referência de um porco que volta e lambe o seu vômito. Que nojeira, né? Mas é o que está na Bíblia, não é? Então tem gente que precisa ter cuidado. Precisamos nos cuidar para que possamos ter uma sequência até a volta de Jesus, não é? Até a volta de Jesus. E também ninguém ensinou que andar em Cristo é fácil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Pronto, se ele venceu e eu estou nele, logo também me tornei vencedor. Claro, não é? É assim que a Bíblia nos ensina. Então, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Estávamos incluídos aqui os pensamentos pervertidos das práticas de todos os desejos desordenados. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados, desprovidos do favor divino. Paulo, ele sublinha aqui, esta era a nossa condição. Ele vai apontar, capítulo 4, verso 18, de Efésios. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glória ao nome de Jesus. Predestinação já tivemos na aula anterior, não é? Então, as nossas ofensas e os nossos pecados, o que aponta isso? Toda essa má conduta em que andávamos no outro tempo, é descrita por Paulo por meio de metáfora, o ato de andar, não é? O verbo utilizado aqui, o verbo grego é paripatel, peripatel. Ele vai trazer essa terminologia grega, que quer dizer, no sentido figurado, significa circular inteiro das atividades, círculo inteiro das atividades da vida individual, dos não regenerados, que é dos crentes, tanto dos regenerados como dos crentes. Se você ficar rodando em ciclo, você vai ter dificuldade. No caso, em análise, o termo andar refere às atividades erradas, adotadas no passado pelos não crentes, tal como
andar segundo o curso deste mundo. Paulo já fazia referência no capítulo 2, verso 2, a parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, também já foi citado aqui. Entre eles, a imoralidade, o fruto a mentira, não é? E essa frase refere-se à maneira e caráter de influência de uma humanidade não regenerada durante a presente era do pecado. Não é? Gálatas capítulo 1, versículo 4 e João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não é? Isso está no nosso comentário da Bíblia de aplicação pessoal. Não é? Seria importante você ter. Vira e mexe, alguém me chama aqui no WhatsApp ou nas redes sociais perguntando quais o material, outros perguntam de Bíblia de estudo. Eu, particularmente, não indico Bíblia de estudo. Né? Eu indico comentários. Né? Bíblia de estudo. E tem Bíblia até que é a Bíblia de preguiçoso, né? Que já vem com o sermão pronto. Eu tenho dificuldade de comer isso, visto que a Bíblia, Deus não tem duas revelações. Deus tem uma revelação só. O que ele revelou no passado ser Deus, ele continua sendo Deus. O Filho se revelou no passado sendo Filho, ele continua sendo Filho. O Espírito se revelou no passado sendo Espírito, ele continua sendo Espírito, não é? E tudo que ele prometeu, ele continua cumprindo promessas, tudo que ele disse. E a gente vê aí que esse negócio virou comércio, então tem Bíblia de tudo quanto é lado. E alguém me pede sugestão, eu não indico Bíblia de estudo, eu indico comentários. Não é? Comentários, a nossa CPAD mesmo tem um vasto material, não é? E outras editoras, não é? Tem um vasto material, coisas espetacular, coisas boas. Não é? É raro, a gente pode ter, não tem um problema não, eu tenho várias aqui. Não é? Tenho várias Bíblias, não é? De estudo, Bíblia de tudo, mas não uso os rodapés dela para nada, que encontro muita discrepância, é complicado, não é? Mas quem gosta pode comprar, fique tranquilo. CPAD nós temos bastante, qualquer livraria que você for tem bastante Bíblia de estudo, se você quiser comprar. Agora, para quem quer trabalhar dentro da teologia acadêmica, raramente vai ler Bíblia de estudo, lê bons comentários, e temos vários, não é? Como eu disse, a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia de estudo, a Bíblia palavra-chave, são Bíblias excelentes para você ter e desenvolver um bom comentário nas suas aulas, nas suas dissertações bíblicas, nos seminários que você estuda, enfim, vamos para frente. Então, no capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim: andar o segundo o príncipe da potestade do ar, na parte C do versículo, né? Uma alusão a Satanás, isso também já trouxemos aqui. Não trata-se da referência de um tipo de demônio, e sim de uma ação demoníaca que pode manipular, aprisionar as pessoas. Então, os leitores de Paulo no passado tinham sido escravos. Primeiro, irmãos, a recomendação da nossa lição aqui é quando vem um tema aqui, vamos falar sobre Efésios. Então, o dever do professor e até mesmo do aluno é ler o livro de Efésios, entendeu? Leia o livro de Efésios a priori e depois parte para os comentários, ok? Leia a carta de Paulo aos Efésios. Se você puder ler mais de uma vez, não tem problema nenhum. Quanto mais leitura do assunto, você vai abrindo a sua mente, os termos vai surgindo e você vai estudando ali, não é? Então, vamos lá. Vivificado pela graça, alcançado pela misericórdia do amor divino. Após descrever a terrível... Eu estou usando bastante o livro de apoio. É um material muito bom, vem muito claro. Ajuda bastante na elucidação de alguns termos da nossa revista. E os léxicos, se você tem, professor, use. Não é? Strong e vários outros aí que nós temos, vai lhe ajudar bastante a esses termos de hebraico, de grego, quando vem nas nossas revistas, precisamos estar preparados, não é? Muito bem. Então, vivificados pela graça, não é? A alcançar pela misericórdia o amor divino, contrasta na situação da humanidade, sob a ira de Deus, não é? Paulo passa a descrever aí os atos divinos do amor e da misericórdia
que alertaram, que alteraram, ou melhor, o quadro caótico da raça humana, começando uma conjunção adversativa, não é? Então, o apóstolo Paulo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor, que nos amou, né? Pelo seu muito amor é que nos amou. Então, Deus, ele não deu nada por gota. Ele não deu nada sob medida. Ele depositou em nós toda o seu amor para resgatar-nos. Agora somos exaltados pela graça de Deus, por Ele querer fazer, por Ele querer nos guardar, nos transformar, não é? Então somos agora exaltados pela graça. Terceiro ponto da nossa lição, há aqui uma indicação de um dicionário teológico, de uma teologia sistemática muito boa. Também temos ela aqui. Deixa eu ver. Eu guardei aqui atrás. É um dos primeiros materiais que eu tive, que é de Stanley Horton, né? Stanley Horton, que é uma perspectiva pentecostal. E na página 370, quem tem esse material pode usar, que é muito bom. Para nossas lições, ele é um apoio excepcional. Ajuda de forma muito clara. Muito bem. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo revela a salvação não depende de obras humanas. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Não é? Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as obras, as boas obras, ou seja, obras de salvo. Não adianta você dizer que é salvo e pratica a obra de ímpio. Não existe isso. Não é? Você vai cair dentro de um problema de que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é bíblico. Não é? Uma vez salvo, você tem que praticar obra de salvo. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que dar glória, dê. Não é? Mas tudo tem que ser feito conforme a obra dos salvos. Porque você é salvo. E a salvação não vem das obras. Não é? E não adianta fazer boas obras para alcançar a salvação, que não existe isso. Não procede. Ok? Então, existe que você tenha frutos dignos de arrependimento. Então, a obra, ela deve ser evidência da salvação. Então, entendeu? Então, essa é a nossa terceira parte. A palavra graça aqui, a tradução é traduzido do grego de charis, que significa favor imerecido. Charis, ela mostra aí que Paulo mostra em Romanos 3, 24, e esta palavra vai falar que ela mostra que é uma iniciativa para tornar possível a salvação que veio da parte de Deus, por meio da graça de Deus, e ativa o livre-arbítrio, ou também alguém chama de livre agência, né? A capacidade e o pecado para que responda com fé o chamado do Evangelho, conforme Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 6. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Há quem diga que não. Há quem diga que ninguém resiste à graça de Deus, mas ninguém resiste mesmo. Mas por quê? O planejamento de Deus para o homem é salvação, certo? Agora, Deus também não força, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo seu Espírito, não é? Então, o que ocorre? Se fosse assim, todos que confessam a Deus seriam salvos. Todos que confessam, quer dizer, que fala que é de Deus, que é isso e aquilo. Embora a Bíblia diz que quando se abre a boca e confessa, se com teu coração crer e com a tua boca falares, confessar, será salvo. Mas tem que ir primeiro com o coração, com o subconsciente, acreditar. Não é? E essa discussão, não vamos entrar aqui nesse mérito, mas essa discussão vem ao longo dos anos. Não é? E já falamos isso quando falamos aí da predestinação. E eu até prometi gravar um vídeo, uma parte 2, e vou fazer, baseado em Romanos capítulo 9. Não é? Baseado em Romanos capítulo 9. E assim sucessivamente. Então, uma vez salvo, tem que permanecer salvo. Agora, dando fruto digno de arrependimento. Fruto digno de salvo. Senão, não adianta você ser salvo e dar testemunho de ímpio, dar fruto de ímpio. Deus sabe quem é você. Deus nos conhece. Deus sabe quem sou eu.
ok? Deus sabe exatamente qual é o que tenho para oferecê-lo. Então, a obra como evidência da salvação, entendeu? Então, Paulo aqui usa as duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata-se da salvação pela graça que provém de Deus, segundo a ratifica que a salvação vem de Deus, né? A segunda, ele ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensas ou meritocracia. Salvação não é meritória, pelo contrário. Salvação vem do Senhor Deus, que se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, será salvo. Agora, beleza, será salvo conforme está baseado aí. Essa lição também tem bastante da nossa declaração de fé, está aqui, a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? E dentro desse contexto bíblico, né, os textos, ele vai nos apontar que se sou salvo em Cristo, eu tenho que produzir frutos dignos de salvo, ou digno de quem se arrependeu. Não adianta você ser salvo ou achar que é salvo e fazer obra de ímpio, né? Pelo contrário, irmão, nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Não de forma dogmática, não de forma que eu queira que as pessoas mudem por causa de mim, pelo contrário. Eu tenho que dar fruto para que a minha vida seja um espelho para quem está vivendo ou convivendo comigo, que olhe para mim, que eu dê testemunho disso, não é? É o que a Bíblia nos ensina e assim sucessivamente. Tem que ter humildade quando tiver um problema. Você tem que ter humildade de reconhecer que precisa voltar, retroceder, porque convenção é isso. Você volta, você converte. Se você está indo para a esquerda, volta para a direita, não é? Volta para o caminho. Precisa reconhecer que todos os homens precisam conhecer que precisa de Jesus. Então, como sabemos, depois de ter alcançado as bênçãos espirituais decorrentes da salvação, separando-se conforme a cada pessoa divina, o apóstolo Paulo começa a dizer aos destinatários da carta que não cessasse de dar graças a Deus por eles, né? Desejando que o Pai da glória lhe desse o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação que lhe soubesse, para que ele soubesse a esperança e a sua vocação, as quais as fraquezas da glória da sua herança dos santos, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Então Paulo, ele já começa, ele já trabalha essa questão. Então, quando ele nos vivificou, antes da obra salvífica estávamos mortos, mas logo depois nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos nisso. Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, que viveu no século XII, não é? Ele vai fazer afirmação tal, ele vai trabalhar isso aí. Ele vai dizer que o apóstolo faz, feito em geral, a linhagem humana por meio de Cristo. Então, até a patrística vai fazer alusão clara e objetiva sobre essa demanda da soteriologia cristã, soteriologia de Cristo, não é? E assim sucessivamente. Então, que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a vida de cada um. Eu sou o pastor Edivaldo e você está no canal Rascunhos da IBD. Se você gostou e gostar, você pode se inscrever no nosso canal, deixa o seu like para nos incentivar aí e pode deixar os seus comentários, perguntar, questionar, enfim, fique à vontade. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos conceder. Glória a Deus. Continuaremos orando pelo nosso país, pelo mundo, para que essa pandemia logo passe, no nome de Jesus. Na próxima aula, no dia 10 de maio, nós estaremos estudando, aprendendo as condições dos gentios sem Deus. Muito bem. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.